E aí, galera, voltamos agora, voltamos. Tá um som meio estranho, né? Um som meio do além. Voltamos agora para a resenha. A gente vai falar um pouquinho sobre os duelos com o Cruzeiro. Tem muita história também que a gente gostaria de dividir com vocês. É, enfim, sempre um duelo interessante com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube, uma história bacana, como o Marcelo citou. Aliás, Marcelo não, Narral citou, né? Inicialmente palestra, né? Palestra Itália, aquela coisa toda, e teve que mudar de nome, aí virar Cruzeiro, uma história bem legal, mas interessante, que são 3 histórias completamente diferentes, né? Quer dizer, e que acabam tendo links muito legais, né? Como a gente acabou citando. Marcelo, vamos lá, 7-7, que é uma parada mais contemporânea, né? Narral era molequinho, mas certamente lembra disso, né? 7-7 que foi em 7-8, né? É verdade. A gente tem sempre que fazer. Que nem o outro meu, de 68, que foi em 69. Ah, delícia. Pois é. E dentro da nossa invencibilidade, né? Dentro da invencibilidade. Exatamente. 52 jogos. E outro lance legal, né? Era isso que eu tinha esquecido de falar. O jogo contra o Cruzeiro foi o 21º jogo da invencibilidade, que a gente bateu o recorde nacional, isolado. 52 jogos sem perder. Outro link importante, Marcelo. Outro link interessante. A gente citou algumas, que é o link invencibilidade, né? Botafogo invicto contra o Cruzeiro, e em 69 quebrando a invencibilidade do Cruzeiro, ou seja, a invencibilidade também permeando aqui os duelos. O Cruzeiro poderia ter quebrado a invencibilidade do Botafogo, né? No Mineirão, poderia ter mandado para o saco. Mas esse jogo de 7-7 foi muito interessante, isso que você falou, Marcelo, porque as pessoas não encaravam só Botafogo e Atlético como a final do grupo. Eles encaravam como a final do campeonato. O problema é que caíram no mesmo grupo, né? É legal a gente passar para a rapaziada que está assistindo a gente, que é mais nova e tal, que não tem noção, do que era aquele time de 77/78 do Botafogo. Lembra, a gente já conversou sobre isso, de grandes times que não foram campeões, grandes times do Botafogo que não foram campeões. Aquele time certamente tem que ser registrado. Era um time que o time do Camburão, que tinha muito jogador polêmico e tal. Cara, mas eram jogadores que, se você pegasse os álbuns de figurinha, aqueles jogadores nos seus respectivos clubes, eles eram figurinhas carimbadas, né? Você pegava, o Perivaldo, de novo, vamos trazer o Peri da Pituba de novo para a conversa. O Perivaldo, meu garoto, você que não sabe, safardana, você que fica ali. Perivaldo, ele ganhou, para ganhar uma bola de prata da revista Placar, não era fácil. Tá? Sempre foi muito complicado. O Perivaldo, Peri da Pituba, ganhou 2. Ele ganhou uma em 76 pelo Bahia e ganhou em 81 pelo Botafogo. Então, esse lateral que o pessoal gosta muito de ironizar, de sacanear, ele era um ótimo lateral, só que não era um estilista, tá? O Perivaldo, que agora, com perdão da má palavra, né? Louquíssima no campo, era um cara que, às vezes fazia umas faltas absurdas, né? Perdia um pouco a linha. Eu me lembro que teve uma expulsão dele com o Zico, ele deu um chute no Zico. Lembra disso? O Zico foi expulso. Cara, o Zico foi expulso, ele conseguiu tirar o Zico do jogo. E o Nunes também. O pessoal tinha raiva do Perivaldo por causa disso. O Nunes também foi expulso num lance com o Perivaldo. Com o Perivaldo, exatamente. Tu falou, fiquei aqui. O Perivaldo fez 35 gols pelo Botafogo. Porra, meu irmão. Quando batia pênalti. Mas, cara, é muito gol para o lateral. E as assistências, Marcelo? E as assistências? O pessoal dizia que ele não sabia cruzar. Tá louco. Ele foi para o Bangu. O Bangu meteu 4-0 no Vasco. Foram 3 cruzamentos do Peri da Pituba na cabecinha daqueles caras. Quando ele ganhou de 4-1 do Vasco, um dos gols do Té, de cabeça, foi um cruzamento na medida do Perivaldo. Não, baila comigo. Foi em 81, no Brasileiro. O gol do empate foi um cruzamento na medida do Perivaldo. Isso, minha nossa. Cruzava pra caramba, cara. O pessoal fica zoando. Porque o cara jogava a bola lá no Célio de Barros. Célio de Barros era o estádio de atletismo. Realmente, cada jogo tinha uma bolinha no Célio de Barros, no Maracanãzinho, isso ia. Mas é que ele ia 200 vezes para a linha de fundo, cara. Então, assim, ele cruzava muitas vezes bem. Era um lateral que apoiava muito, né? Então, aquele time de 77,
Porra, o Perival, o Zé Carlos é um capítulo à parte, né? É um goleiro espetacular, um goleiro, pô, cara, que infelizmente teve sofreu um acidente de carro que realmente abreviou a carreira dele. Ele era goleiro barbada para a Copa de 82, ele seria um dos 3 goleiros mole, né? Aí Botafogo tinha Rodrigues Neto, como o Rani Marcelo citou, Copa do Mundo de 78, o Gil, Copa do Mundo de 78, Paulo César, pelo amor de Mário Sérgio, Nilson. O Paulo César só não foi para a Copa, porque o Coutinho não é muito com a cara dele, mas nas eliminatórias ele jogou. Jogou. 7-7. O Nilson Dias também, nas eliminatórias. Isso. Tinha Nilson, tinha Osmar, tinha Mendonça, meu amigo. O Mário Sérgio Manfrini era um banco. Ainda tinha o Dé. Isso aí. Às vezes jogava. Era banco nesse jogo, né? Hã? Exato. Foi banco nesse jogo, Mário, né? Porque, cara, o que o Mário Sérgio jogou em 76, o que eu me lembro, porque esse cara jogou no Botafogo em 76, 17, que né? coisa louca. Não, em 76, quando ele veio para o Botafogo. Porque ele jogou, jogou naquele campeonato, pelo amor de Deus, jogava demais. Então, aquele time de 77 que o Marcelo citou, pô, cara, era um timaço. Era um timaço que, infelizmente, não ganhou nada. Quer dizer, ganhou o torneio início, né, de 77. Ali, foi. Né? Eu passei 9 horas no Maracanã para ver se tinha. Cara, tinha cada cena, cara. Tinha um 10 do Campo Grande, que era o corpo era do Pelé. Ele era canhoto. Ele tentava imitar o Pelé. O 10 do Campo Grande? Tinha o Adilson. Era o Tinha um Tomé. Tinha o Adilson. Só que não jogava nada, mas, inclusive, o time dele foi eliminado, não me lembro por quem, com um pênalti que ele perdeu. Que coisa. Porque era assim, primeiro, eram jogos de 20 minutos, menos a final, que foi 30 minutos cada tempo. Aí, se empatasse, desempatava nos corners. Isso. Aí o Botafogo e Fluminense, o Mário Sérgio levou a bola para a bandeirinha de córner 3 vezes. O Miranda vinha atrás dele e jogava na perna do Miranda e córner. O Fluminense dos córner 3-0. Eu jogo um time misto, na verdade, não foi todo mundo titular, não. Seu travante era o João Paulo, que a gente chamava de Paulo, que fez 1-0, gol de cabeça contra o Flamengo, a gente ganhou de 1-0. O torneio início era coisa. Aliás, o Botafogo é o atual bicampeão carioca do torneio início. Exatamente. E vai ser eterno, porque não vai ter mais. Eterno. Como 7, né? Como é o atual campeão da Taça Brasil, que não tem mais também, então. Então, assim, 7-7 é legal a gente lembrar aqui, né? Era um time muito bom, muito bom. Foi uma pena, caiu num grupo complicado, e como o Marcelo lembrou, né? Com um timaço do Atlético, um time fantástico. Cara, citou o Reinaldo. Cara. O Reinaldo era um capítulo à parte, né? Era um capítulo à parte como centroavante. Fez 28 gols em 18 jogos, cara. Não, era demais. É um time muito bom, muito bom. E aí, cara, por exemplo, em 69, que o time do Botafogo era um time também, muito forte, tinha perdido o Gerson, né? O Gerson tinha sido negociado com o São Paulo, e o São Paulo em cima para querer contratar o Rogério, cara, enchendo o saco lá e querendo o Rogério de qualquer jeito, e o Botafogo tendo que se dividir com seleção, né? Com seleção brasileira, e o Botafogo teve a Taça Guanabara nas mãos também, e acabou não ganhando a Taça Guanabara. E era curioso, um lance que eu queria abordar aqui rápido, isso eu tenho, por curiosidade, eu tenho uma pasta gigantesca com uma série de arquivos sobre isso, o quanto determinados segmentos da mídia tinham uma aversão ao Botafogo, assim, por causa da forma como o time jogava e pelo fato de não ser um clube de massa. Então era muito gozado. Os caras pareciam que torciam para que o Botafogo não ganhasse o tricampeonato. Tanto o tricampeonato carioca quanto o tricampeonato da Taça GB. Né? Como o Marcelo bem frisou, acho que no vídeo anterior, o Botafogo era o Bibi. Então, quando chega em 69, era como se fosse o adversário, né? O rival a ser batido. Mas não pelos outros, pela mídia. Isso era uma coisa engraçada, cara. Quando o Botafogo perde... eu me lembro que na reta final... Eu me lembro não de cabeça, né? Porque eu era bebê quase. Mas, assim, como pesquisador, que na reta final da Taça Guanabara, aquele clube que fica ali perto ele estava na mesma situação que o Botafogo, e absolutamente a mesma situação, e o Jornal dos Esportes, ele mencionava a situação crítica do Botafogo.
Era uma coisa engraçada. Vamos, peraí, porque não vai ser tria. Parecia que os caras, olha, não, vamos secar. Então, aquele time de 69, que em competições regulares acabou não ganhando nada, apesar de ter ganho essa Taça Brasil em 69, que foi a de 68, mas ele, bateu perto, chegou pertinho da Taça Guanabara. O Campeonato Carioca não foi, chegou em terceiro, mas não foi. E chegou nas finais, né? Nas finais do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Porque não dá nem para você dizer, né, Marcelo e Narral, que era semifinal, porque não era semifinal. Era um quadrangular final. Quadrangular final. Então, a gente pode dizer que o Botafogo chegou às finais. Em 4 anos, 69, 71 e 72, o Botafogo chegou às finais do Campeonato Brasileiro. Né? E 45... Fala. Queria falar um detalhe desse jogo que quebrou a invencibilidade do Cruzeiro lá, que foi 1-0, né? E da Taça Brasil, que pela primeira vez o Botafogo estava usando as malharias Newton Santos. Ih, legal! Foi a primeira vez. O Newton Santos ele tinha acabado de inaugurar a loja e aí o que acontecia? Acabava terceirizando a camisa. A Ering, no caso Eringol, que era a marca que se usava, ou Pênalti, ou Atleta, a loja do Newton Santos comprava, Jabá, hein? colocava por cima, colocava por cima a etiqueta. Então, em muitas camisas você vê as duas etiquetas, né? Vários colecionadores têm as camisas até hoje. E aí revendia para o Botafogo, assim como também bolas do material esportivo que o Botafogo utilizava, comprava na loja do Newton Santos, que foi em 69 que foi inaugurada. Agradeço quem me ajudou muito na pesquisa, foi a Hanna Santos, neta do Newton Santos, me ajudou bastante, né, com informações. Eu também pesquisei muito em jornal e revistas. E é interessante, né, que o Newton Santos está marcado no estádio, no uniforme, jogador, né, marcado no clube de várias formas. A gente não consegue... Fala, Marcelo, esqueceu o Newton Santos. Não, eu quero falar da loja do Newton Santos. Foi lá que eu comprei minha primeira chuteira, em 1970. Era Voluntários da Pátria, lá em Botafogo, perto do Maitá. Que beleza. Aí ele dava instrução, não leva uma chuteira muito apertada, não. Ela tem que ser molinha, tem que folgar um pouquinho no pé para tu não ficar muito preso. Dá umas dicas. Na inauguração, o João Saldanha, que era técnico da seleção, foi lá no dia. Foi bem legal. Assim, as informações que eu consegui, né? Assim, festividade, foi um acontecimento, né? E aí, até meados dos anos 70, o Newton Santos, as malharias Newton Santos, né, fornecia o material para o Botafogo. É legal isso que o Narral está falando, para a rapaziada ter noção, porque hoje grandes empresas, né, elas fornecem entre aspas, né, porque elas colocam o material e ainda pagam, né, pagam uma grana muito forte para que o clube use a logo dessa empresa. Nos anos 70, que é o que o Narral está trazendo, quer dizer, na realidade, fim dos anos 60, é uma outra realidade, gente, completamente diferente. Cada clube tinha que correr atrás do seu uniforme. E eu lembrei de um negócio aqui, cara, que, e só passando para a rapaziada, esse sujeito que está aqui embaixo, aqui, o Roberto Narral, ele é um especialista em negócio de uniformes de Botafogo. Aquela galera lá de trás, ceroulas alvinegras, é com ele mesmo, ele sabe, conhece a bagaça toda. Mas um negócio que eu lembrei aqui sobre uniforme, que não tem a ver propriamente com Botafogo de futebol e regatas, mas tem a ver com Botafogo, eu acho que vocês devem saber essa história, talvez o pessoal de casa não. Em 79, não 79, não 80, o Flamengo recebe o Botafogo da Paraíba aqui no Maracanã. Vocês sabem dessa história? Tu foi nesse jogo, Marcelo? Foi! Puta, então olha só, isso é maravilhoso, porque isso eu ouvia de um jogador do Botafogo da Paraíba. Escutei do Magno numa entrevista que está no YouTube, só para a galera entender. Eu tinha visto essa imagem, cara, o pôster, um mini pôster do time do Botafogo da Paraíba, e, cara, os caras posados e tal, e vi os caras com meião cinza. E eu não tinha entendido isso. Eu falei, mas é o Botafogo do Rio, o único que joga com meião cinza. Isso sempre ficou na minha cabeça,
E aí, um dia, só para vocês entenderem por que eu estou falando desse negócio de uniforme, o Botafogo da Paraíba veio jogar com o Flamengo e, na realidade, os caras perderam ou extraviou. O uniforme dos caras foi extraviado ou extraviaram, né? Enfim. E os caras não tinham uniforme. Aí o que acontece? Um funcionário do clube, do Botafogo da Paraíba, de João Pessoa, foi a uma loja de material esportivo e comprou um jogo de camisa do Botafogo. Jogo de camisa que é a camisa, o short e o meião. Porque vendia tudo. O cara não comprava, me dá o meião aqui e tal. Aí comprou o uniforme e, se vocês repararem, só o goleiro, que era o Hélio Show, que era o goleiro, ele usou a camisa dele, normal. Que você vê que o Botafogo da Paraíba, ele está com a estrela do Botafogo da Paraíba, ela é vermelha, né? Não. Nessa época era branca ainda. Era branca ainda? Era. Olha, eu sou amigo do Zé Maria, que já foi vice-presidente do Botafogo da Paraíba, presidente. Ele veio em 96 aqui para falar com o Montenegro, Rolinha, aquele pessoal que estava no poder no Botafogo, para fazer um abaixo-assinado para a estrela voltar a ser branca. Mas aí fizeram uma enquete na rádio, aí a garotada votou na vermelha, porque aquele já conheciam, desde a década de 80. Mas em 1980 ainda não era vermelha. Foi um São Paulino que teve lá, São Paulino que teve lá e mudou a estrela para vermelha. Mas, enfim, aí os caras compraram o material esportivo numa loja e jogaram com o uniforme do Botafogo. E o que aconteceu? O Botafogo da Paraíba ganhou por 2-1 esse jogo. E aí, cara, até o espectro do Botafogo, o alvinegro, carioca, estava lá pairando sobre o Maracanã, e é uma vitória até hoje comentada pelos caras. Pois porque o Flamengo ganhou o Brasileiro de 80, exato, mas perdeu o Botafogo da Paraíba. Não jogou contra a gente. Mas jogou contra o uniforme. Não, pois mas não teve Botafogo do Rio e Flamengo nem em 80, nem em 82, nem em 83. Teve 81. E aí o que aconteceu? Mas então, Marcelo, eles não jogaram contra o Botafogo, mas jogaram contra o uniforme do Botafogo. Isso é o que menos interessa, é quem estava dentro do uniforme. O importa é que era o uniforme. É esse que importa. Eu me lembro em 79, quando o Renato Sá fez aquele gol que quebrou a invencibilidade deles, o Salim Simão esbravejava na rádio que se botar 11 cabos de vassoura com a camisa do Botafogo contra eles, o jogo é duro. Pode crer, cara. Simão falava isso. A gente precisa resgatar esse negócio, porque isso é história, né? Isso é fato, não é um jogo ou outro. Realmente o bicho pegava, os caras sentiam, acusavam o golpe. E a mídia que trabalhava, claro, né? Tinha que vender jornal, aquela coisa toda, e era o clube de massa. Isso não é um devaneio, isso é fato, gente. Era o clube de massa e o Botafogo era o clube em ascensão, né? O time em ascensão, era o time da moda que os caras usavam. Hoje usam o tempo de Botafogo, né? Na época eu falava era o time da moda, porque era o time, a torcida jovem, a galera que estava ganhando tudo. E aí, cara, é gozado isso, né? Como as coisas a gente lembra. Esse período de 69 era um período tão interessante, porque esse co-irmão, ele havia vencido em 65. Eu falava isso lá na firma onde eu trabalhei. Eu falava, olha, o futebol não começou em 80. O futebol no Rio de Janeiro não começou em 80. E até 1980, o Flamengo ele vivia efetivamente, gente, de 2 tricampeonatos. Se você tirar os 2 tricampeonatos do Flamengo na década de 40, 4-2, 4-3, 4-4, da década de 50, 5-3, 5-4, 5-5, o Flamengo vivia de alguns títulos que eram pisados aqui e outro ali. Era fato. Tanto que, quando ele ganha o campeonato, ele ganha o tricampeonato, né, da década de 40, ele tinha sido campeão em 39, e antes de 39 ele tinha sido campeão em 27. Ele ficou 12 anos sem ganhar. Aí ganha 39, aí ganha o tricampeonato, ok. Ganhou o tricampeonato de 40, fica 9 anos sem ganhar, para ganhar o tricampeonato 53, 54, 55. Depois fica 8 anos sem ganhar, para ganhar 63, 65. E depois, nessa reta final, ele estava em jejum. Mas não ganhava era nada. Não ganhou o Carioca. Não ganhava Taça GB, não ganhava o Rio, Taça Brasil, porque nem ia para a Taça Brasil. Ele não ganhava nada. Então, quando chega... E o Botafogo, pelo contrário.
ganhava tudo, ganhava o Campeonato Carioca, ganhava a Taça Guanabara, ganhava Torneio Início, ganhava Rio-São Paulo, ganhava Taça Brasil. Então, isso era um incômodo muito grande. Isso é fato, gente. Então, quando chegava todo o início de temporada, era impressionante. Qual era a perspectiva dos times do Rio? Pô, o Flamengo é o favorito. Favorito por quê? Olha, basta vocês olharem os times do Flamengo na final da década de 90, nominalmente, e ver o time, por exemplo, do Botafogo, ver o time do Fluminense, cara. O time do Fluminense individualmente não era nem tão bom, se você olhasse os nomes, mas eram times fortes. O Fluminense ganha o Carioca de 69, ganha a Carioca em 71, ganha a Taça de Prata em 70. E os caras falando do Flamengo, irmão. Como assim? Ganham o quê? Os caras não ganhavam nada, rapaz. Olha, eu tenho uma coisa para falar de 67 e 68, que a torcida do Botafogo tinha um slogan e parte da imprensa, né? Sandro Moreira, o Demário Teguió, Saldanha, né? Falava que a torcida do Botafogo era a torcida que mais crescia no Brasil. Porque a garotada, muita gente mesmo era Botafogo. Eu estudava em 69, na admissão naquela época ainda, seria a quinta série hoje. Na minha sala, tinha 11 meninos. 2 não gostavam de futebol. Um era náutico, que era pernambucano. E 6 eram Botafogo. Ah, não? Entendeu? Que é isso. Mas é a coisa que a história, né? A história, e um bagulho que eu acabei esquecendo de mencionar, né, quando eu falei sobre o confronto com o Cruzeiro, que não tem a ver com o Cruzeiro, é o seguinte: o Botafogo, mas tem a ver com o nosso querido co-irmão, é o seguinte: como havia esse período fértil em relação ao Botafogo e esse período estéril em relação ao nosso co-irmão, os caras tentavam arrumar alguma coisa. O Flamengo não vencia o Botafogo. E aí, no Campeonato Carioca de 69, consegue quebrar um jejum de 4 anos. E aí que surge o Urubu, né? Porque jogaram o Urubu da geral no gramado e o Flamengo ganha. E passa a adotar o símbolo do urubu, que é um animal belíssimo, aliás, não? Um animal de penas bastante nobres, né? Uma carne extremamente suculenta, e o nosso co-irmão resolve adotar. Muito bem. Acabou o jejum, porra, agora acabou. E aí, Marcelo e Narral, aconteceu um negócio muito engraçado. Isso foi capa de jornal, do Jornal dos Esportes. Como acabou o jejum, eles tiveram que criar alguma coisa. Então, eles criaram o quê? Um jejum que o Botafogo tinha de não vencer o Flamengo na Taça de Prata. Porra, a Taça de Prata ela foi instituída em 67, tinha rolado 68, um jogo em cada ano, e ia ter o confronto com o Flamengo. Então, o Botafogo não ganha, é um novo jejum. Então, porra, houve uma vitória do Flamengo e um empate. Aí o Botafogo passou o carro em 69, os caras acabou o jejum, cara. Olha que bizarro, meu irmão. Como é que um jejum de 2 jogos, né? Jejum de... Juro, cara. Eles puxam isso, a chamada do jornal é essa. Cara, mas o que é isso? Por quê? Porque tinha acabado um jejum de 4 anos. Entende? E o negócio foi tão impactante que os caras resolveram adotar o símbolo do... Cara, é que jogaram o urubu. Se tivessem jogado, sei lá, o cara fez um exame de fezes ali, né? Porra, de repente o cara se invocou, jogou lá e caiu. Porra, vamos pegar. Olha que bizarro, gente. E os jornais chegavam e colocavam isso. Porra, aqui é o talismã. Isso aqui é o talismã. Porque ganhamos do Botafogo. Por isso eu falei do Enfio, cara, rapidinho, porque o Enfio ele é contratado por JS em 68, salvo engano, e, meu irmão, era só porrada no Botafogo, cara. Eram 5 personagens que ele tinha. Era o Urubu do Flamengo, o Botafogo era cri-cri, porque a gente era chato pra cacete, porque ganhava muito, estava sacaneando, né? Exatamente. O de arroz do Fluminense, o bacalhau do Vasco. E o gato pingado. Gato pingado. Gato pingado, é isso. Isso aí. Gato pingado, era o diabo. O Bangu tinha um que aparecia de vez em quando, de vez em nunca, né? O do Bangu aparecia... E o Zeferino, que era o negócio da seleção brasileira. Mas ele sacaneava todo mundo, menos o do Flamengo, o símbolozinho do Flamengo. Ele sacaneava o Bacalhau,
né? Que o Bacalhau era meio bobalhão, que ele era sempre zoado. O pó de arroz era o Popó, por causa dos trejeitos, lembra que sacaneava? O Enfio era genial, mas se fosse hoje, estava em cana de cara, enfim. E o Cri-Cri era o tempo inteiro sacaneado. Esses caras, eles tinham realmente... É que nem um opinador aí que se sacode todo, que fica todo... Porque o Flamengo... Esse cara, ele tem uma coisa, porque na infância dele só tomou fumo, cara. E esses caras tinham isso. Isso é fato, cara. Isso agora, quando o Flamengo ganhou de 3-1 do Chelsea, aí a gente mentiram, inclusive, né? Disseram que foi o placar mais elástico de um clube brasileiro contra um europeu no século XXI. Foi, primeiro que o placar não é elástico. Segundo que nós, em 2008, ganhamos de 4-0 do Viking. Eu não me atualizei muito. Exatamente. Mas eu acho que a Noruega ainda é Europa, né? Então, exato. É elástico, 3-1. Mas é ter que puxar, né, Marcelo? Mas assim, é legal a gente trazer isso, porque é querer puxar algum tipo de argumento, cara, que é absolutamente irrelevante, porra. Como é que você vai um jejum de 2 jogos? Uma escrita de 2 jogos. Pô, o Nahal trouxe uma escrita do Botafogo, não ganhava do Vasco. Porra, tinha 19. Eram 5 anos, não é isso? 5 anos, 19 jogos. 19 jogos. Pô, eu falo de uma invencibilidade que os caras não perdiam. O Cruzeiro não perdia em casa havia 2 anos e 1 mês. Aí o malandro vai e fala, porra, nova escrita. 2 jogos. Botafogo, acho que foi Botafogo e Nova Iguaçu. Lá que o Botafogo de 5-2, lá no Campo do América, lá em Edson Passos. Antes do jogo, o repórter chega pro Dodô e fala o seguinte: Dodô, você está 10 dias sem fazer gol. O Dodô, um jogo. Cara. No outro eu não joguei. Como é que vai fazer gol sem jogar? Cara, é impressionante. Era que nem aqueles confrontos assim, Brasil, aí não sei quem. Aí jogou em 1950 e aí não jogou mais. Aí, porra, Brasil invicto diante do... Ai, meu irmão, é até vergonhoso você falar um troço desse. Então, quando a gente traz, quando se fala de invencibilidade, cara, você tem que ter um senso de ridículo, né, cara? O time não sofre gol há 2 jogos. Pô, excelente, hein? Nossa, que bom, hein? Porra, 2 jogos? Caramba, hein? Que impressionante. Cara, para você chegar e fazer alguma coisa, você tem que ter um mínimo de bom senso, né, cara? Para poder... Invencibilidade... invencibilidade, ok. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente fala de invencibilidade, e lembra sempre a invencibilidade do Botafogo, de 52 jogos, tem jogador que jogou 1 jogo, 2, mas teve jogador que jogou todos, que foi o Zé Carlos. Entende? Então, quando a gente vai falar sobre essas coisas, existem dentro de determinados temas alguns outros subtemas que são importantes da gente trabalhar, da gente trazer. Quando a gente traz... Por exemplo, o Nahal fala de uniformes e coisas que ele gosta de uniformes, não é simplesmente a curiosidade, é o que aquele uniforme tem a ver com a história do clube, o que aquilo de relevante tem. Ele traz, inclusive, em um dos episódios, se você não assistiu, dá um pulinho na playlist, que, tá bem legal, quando o Botafogo quebra a invencibilidade, quebra a escrita, na realidade, que ele ganhava do Vasco, ele joga todo de branco. O Botafogo não jogava de branco. O Botafogo podia jogar com a camisa branca, mas não todo de branco. E os uniformes do Botafogo têm umas histórias curiosas também, né? Tem aquela foto do jogo contra o Grêmio no Maracanã, que era a iluminação de boate aí, na 68. Aí o Botafogo entrou de preto e branco e o Grêmio com preto, branco e azul. Mas quem trocava naquela época o uniforme era o time da casa. O Botafogo não levou camisa branca. Aí teve que jogar com a camisa da futebol de salão do ADEG, administradora dos estádios da Guanabara. Né? A final contra a Juventus, né? Outro campeão europeu. Contra o Paysandu também. Acho que 7-5 contra o Paysandu. Foi isso. Também aqui no Maracanã. Que antigamente era isso, né? O time da casa é que trocava o uniforme. Hoje não. Hoje o mandante usa seu primeiro uniforme. Eu só queria acrescentar que a gente ganhou de outro campeão europeu, não foi só o PSG. A Juventus, que ganhamos no pênalti, mas ganhamos, né? A Juventus da Itália jogou com o uniforme La Coruña. Exato. Que você falou aqui, foi.
Por isso que tem pontos que onde a gente frisa e até bate em determinadas teclas, porque isso precisa ser valorizado. Pô. A mídia não cita, cara. Quando a gente fala, o time ganhou, beleza, mas qual era a relevância desse time? A gente não vai falar só de times que foram campeões ou de times que tiveram vitórias extraordinárias. A gente tem times, grandes times, que precisam ser registrados, cara. A gente precisa trazer esses caras, sabe? Tem jogador que, como a gente frisou aqui sobre o Perivaldo, cara, por favor, gente, vamos falar a verdade. O cara, era um ótimo jogador, não era um estilista, e era um jogador que seria convocado, e foi convocado, mas seria convocado para a Copa de 82 como reserva do Leandro, pô. Então, assim, a imprensa às vezes trata assim, cara, eu digo a imprensa, a grosso modo, como times, como o Botafogo precisa ser respeitado, cara. Aproveitar aqui, eu me empolguei. O que está acontecendo hoje, graças a Deus, voltaram a colocar o Botafogo numa prateleira, porque a galera está tendo a obrigação, esse é o ponto, de registrar. Isso que é interessante, sabe? Os caras estão tendo a obrigação, não tem jeito. Então estão falando mal? Beleza, mas falem de mim, amigo, você tem que falar. Agora você tem que falar. Então o Botafogo hoje, com todo, na boa, o que o Vasco está passando, cara, é perrengue. Eu não acho legal. Eu, como torcedor, eu não acho legal que os caras passem por esse perrengue. O clube é um clube de massa, com uma torcida maneira pra caramba, sabe? Com uma história muito bacana, e sendo esculachado, e você vê pessoas na mídia, em vez de tentar informar, querer sacanear, esculachar o clube, como o Botafogo, fizeram com o Botafogo tanto tempo, cara. E mesmo o Botafogo indo, Marcelo e Narral, mesmo o Botafogo indo num processo que, até o opinador falou, tá dando certo por enquanto. Mas como é que é? Tu ouviu isso? Você chegou a ouvir isso? Cara. E tem jogador do Botafogo que joga pra cacete, eles falam assim, está num bom momento. Está num bom momento, ou então não é do Botafogo. O Igor Jesus está em bom momento. O cara joga muito, cara. Meu irmão, quando o Almada veio para o Botafogo, os caras falam, não é do Botafogo. É da SAF, e não sei o quê. Tá vendo? Tá saindo. Agora, cara, isso acontece. O nosso querido co-irmão tá perdendo jogador. Isso faz parte do mercado, cara. Se o teu time é bom, tá lá, e os caras entram com dinheiro, o pessoal do mundo árabe ali, o cara chega com, sei lá, quantos camelos custa? Tanto, toma tanto. E leva, irmão, não tem essa. O Palmeiras perdeu, o Palmeiras botou 2 garotos, 2 meninos, que, surgiram e, já foram. Só que o peso de falar... 3. Luiz Guilherme, é verdade. Luiz Guilherme. E aquele zagueiro deles, que era muito bom, João Vitor, João Vitor ou João Pedro, que também foi para lá para cedinho. Pois é, cara. E aí? A Palmeiras ganha. Não, mas aí pode. Isso faz parte do mercado, cara. Então, assim, é muito legal a gente resgatar essas coisas para que as pessoas entendam que o Botafogo de Futebol e Regatas, Narral fala de 4-5, eu falo de 6-9, Marcelo fala de 7-7. Por acaso, esses 3 anos, o Botafogo não foi campeão. O Botafogo não foi campeão carioca, foi vice-campeão carioca. O Botafogo foi vice da Taça Guanabara. Quer dizer, foi campeão em 69 da Taça Brasil, mas referente a 68. Em 77 ganhou um torneio início, ok? Mas, assim, as principais competições o Botafogo não ganhou. E a gente cita 3 momentos de um Botafogo forte, de um Botafogo com grandes jogadores, com histórias incríveis para serem contadas e divididas com vocês. Então, na boa, cara, nosso projeto, né, o Botafogo História ontem, hoje, para sempre, o propósito é esse. Porque se depender da chamada grande mídia, e eu conheço um pouco essa história, não vai rolar, você não vai saber. Você que é torcedor do Botafogo, você não vai saber. Então, quando você... E aí eu posso falar um negócio aqui pessoal, o meu filho, por exemplo, ele nunca assim, se ligou muito em futebol muito do passado. E aí ele me manda mensagem em áudio e fala, pai, maneiríssimo aquela história ali do cara, nossa, que maneiro, essa coisa da época do amador, a gente não se liga nisso. Pois é, entende? Então a gente está trazendo isso para vocês, informações com umas imagens, com recortes, e é importante isso. Quando o Narral cita a questão do uniforme para um clube tão supersticioso, né, como o Botafogo, né, clube tradicional, essas faixas em preto e branco que o Marcelo usa, que tem a bandeira atrás e tem uma outra camisa lá no cantinho também, isso, cara, é tradição, não.
Isso aí não vai, pode mudar, pode fazer o que você quiser, que não vai mudar. Fala, Marcelo. Não. Eu estava só mostrando a camisa lá no fundo. Sim, lá no fundinho. Então. Eu estou usando essa camisa aqui, é da torcida Fogo Sul Bahia, que o meu amigo Marcos me deu. Aqui, ó. Aí. Sul da Bahia, torcida do Botafogo. Aí, é isso, cara. Então é muito maneiro. Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. A gente vê uma galera de Brasília, como aconteceu agora, gente. Aconteceu o Botafogo e Vasco em Brasília, torcida do Botafogo chegando junto, cara. O mando de campo era do Vasco. Entende? E a torcida chegando. Aliás, para a gente encerrar aqui, que eu acabo me empolgando, eu lá atrás, quando eu participei de uma reunião lá, na época, 90 e um pouco, lá, que me chamaram lá para uma reunião lá no Morisco, acho, não era General ainda, era Morisco. E aí, cara, é porque eles estavam com uma ideia, o Marcelo deve lembrar disso, lembra que estavam com uma ideia de fazer uma espécie de museu lá no Botafogo, que estavam pegando o São Paulo como modelo, né? Aí os caras, acho que foi o Renato que me convidou, eu fui lá participar, Renato Lourenço Jorge, que era diretor, vice de comunicação. Aí beleza, aí fiquei lá quieto, lá ouvindo lá os caras, aí eles me perguntaram sugestão, assim, e eu me lembro que eu falei para eles o seguinte: cara, eu acho que vocês deveriam fidelizar os torcedores de fora do Rio, porque essa galera que não tem oportunidade de ver o Botafogo, e naquela época, era muito difícil, o Campeonato Brasileiro não é que nem hoje, que você consegue... Nós estamos falando de 90 e pouco, que é pós-Copa União, né? Então era uma coisa muito mais restrita. A Copa do Brasil era só campeões que disputavam. Então, vários clubes, várias cidades, o Botafogo não ia, tinha décadas, o Botafogo não ia. E os caras continuavam torcedores e firmes e tal. E eu falei, cara, faz qualquer coisa, manda um chaveiro, sabe? Manda um negócio, fideliza esses caras. E quando o Botafogo tem a oportunidade de jogar, seja em Brasília, seja em Minas, seja em Fortaleza, João Pessoa, Santa Catarina, Manaus, a gente vê a galera, de novo, gente, aí vai ter um cara, mas Botafogo não é um clube de massa. Não tem a mídia do lado. São caras fiéis. Cara, Espírito Santo, na House, Espírito Santo, cara, tem vários. O Botafogo, quando foi campeão em 2018, gol do Carly lá, disputa de pênalti, rolaram caravanas em cidades diferentes do Espírito Santo. Tudo bem. Aquele Botafogo e Grêmio, que teve a tragédia do Sul ano passado, que o mando do Grêmio foi para o Espírito Santo, o Botafogo para o Mané Garrincha. Sim. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio na época, ele reclamou. Falou, poxa, viemos jogar com o mando de campo e 90% da torcida do Botafogo fez até mosaico, né? Exato, bem lembrado. Então, assim, isso aqui é legal, a nossa ideia com o Botafogo História é a gente ofertar a essas pessoas também que conhecem, que querem o Botafogo, que querem saber mais sobre o Botafogo, essas histórias. Da gente trazer no clube. Uma coisa também do Renato, que ele também disse o seguinte: na hora da tragédia, todo mundo diz que vai ser solidário e vai ajudar. Mas o Renato disse: o único time que foi solidário foi o Botafogo. É isso aí. Palavras dele, Renato Gaúcho. É isso aí. Aliás, o Renato é um personagem muito maneiro, hein? Eu tenho a minha opinião, eu acho muito maneiro o Renato, a história, que é uma coisa que ele ficou marcado no lance da Carninha, aquele lance lá de 9-2, mas a passagem do Renato pelo Botafogo, principalmente o Campeonato Brasileiro de 92, o que essa criança jogou, para quem não sabe, até o primeiro jogo contra o Flamengo, ele era o bola de ouro. Ele perde a bola de ouro no primeiro jogo que o Júnior passa. E Renato ganha a bola de prata como um dos atacantes, como ponta direita. A ideia justamente do canal é essa, é trazer essas histórias, que não são histórias registradas, não existe esse interesse. E são 3 pesquisadores, 3 historiadores, como muitos, dezenas, quiçá centenas de pesquisadores aí, alvinegros pelo Brasil, que buscam essas informações. A gente trouxe 3 momentos diferentes, não só jogos, mas várias referências envolvendo o Botafogo. E lembrando sempre, 45, o Botafogo tinha um timaço, um grande time, que foi vice-campeão carioca, mas com jogadores fantásticos. 69, não precisa nem dizer, né, meu irmão? Final da década de 60, por favor. E 77, cara, que o Botafogo já vivia o jejum, né? Já estava ali com 8 para 9 anos de jejum,
mas com um timaço, cara. Um timaço. Nós lembramos 3 momentos diferentes, que o Botafogo não precisou necessariamente levantar a taça. No meu caso, eu contei a Taça Brasil de 68, que levantou a taça, mas várias situações que tem muitas histórias que precisam ser trazidas para vocês. Rapaziada, mais alguma coisa, Marcelo? Narral? Não, para mim tá legal. Então, para mim também tá beleza. Rapaziada, é isso. Nós estamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. E, como bem lembrou, Narral, né? Quinta-feira. Quinta-feira é o dia da resenha. Então, essa resenha vai rolar na quinta-feira. Na quinta-feira a gente se vê. E coloca teu comentário aqui, beleza? Rapaziada, é isso. Até o próximo. Tamo juntos. Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Curte o vídeo, se inscreve no canal, safardana! Até o próximo. Um abraço! Abraço.